Bom dia, irmãos. Mais uma vez, estamos aqui trazer a palavra de Deus, esse grande privilégio, trazer a mensagem do Senhor. Sem demoras, irmãos, eu queria convidar os irmãos a gente terminar o capítulo 2 de Efésios. A gente tem que terminar esse capítulo 2, começamos, estamos 3 partes nele já, a terceira parte hoje, meditando sobre o mesmo tema. Jesus é a nossa paz. Boa parte do que vimos antes sobre ser Jesus a nossa paz, entramos no tema como o sangue de Cristo formou este novo homem que é a igreja, que a inimizade que antigamente estava posta, ela foi derribada, e assim nós podemos, em Cristo, nele, no amado, como muitas vezes é mencionado nos textos do próprio texto de Efésios, mas também outros textos das Escrituras, nós entendemos que essa ligação que o crente tem com Jesus, que ele é o nosso cabeça, faz com que a igreja que está agora ligada a este cabeça Jesus, ela esteja sob a influência dele, sob a autoridade dele, assim como todas as coisas, mas a igreja porque segue e busca seguir os mandamentos e ensinamentos de Cristo, mas principalmente porque o sangue de Cristo nos deu paz com Deus e uns com os outros. Não deixemos nos enganar, falei isso outras vezes aqui. O único meio de um homem ter paz com Deus é por meio de Cristo. Boa parte da carta de Efésios, capítulo 1, 2 e 3, como eu tenho falado, Paulo define termos, traça uma doutrina e ele estabelece isso. Não é que não tenha aplicações no capítulo 1, 2 e 3. Hoje, o texto que eu vou terminar de ler do capítulo 2 tem muitas aplicações. Mas é que ele define mais no capítulo 1, 2 e 3 de Efésios, e no capítulo 4, 5 e 6 ele se dedica mais a aplicações. Novamente, também não quer dizer que no capítulo 4, 5 e 6 de Efésios não tenha definições. Mas ele é muito mais aplicativo. Paulo está aplicando baseado em tudo aquilo que ele definiu antes. Então, boa parte do que é tentado ensinar aqui pelo apóstolo é tentando dar uma identidade à igreja. A gente viu hoje pela manhã sobre a apostasia. E a apostasia ela é algo ruim, péssimo para o crente, porque é algo que fere os princípios da palavra de Deus, é um esfriamento na fé e outras coisas mais, como a gente também estava vendo hoje, pela manhã com o irmão Wanderson. Mas tudo isso, essas ideias de esfriamento, distanciamento, não querendo mais estar na vontade de Deus, querendo se distanciar daquilo que Deus assim define com a sua palavra, muitas vezes Paulo está querendo estabelecer aqui, dizendo a esses irmãos que eles precisam entender quem eles são, o que é a igreja de Cristo. Ele tenta trazer uma identidade para esses crentes, para que por essa identidade estabelecida por ele já tem definido aqui o que é ser igreja, lavados, comprados pelo sangue de Cristo, essa identidade faça com que esses crentes percebam o que estão fazendo de errado, e assim eles comecem a entender o porquê, a maneira que devem viver, a santidade. E assim, em Efésios capítulo 2, versículos 19 em diante, ele diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Boa parte do texto, a gente já falou. Aqui nós vemos um capítulo 2 como um todo, do versículo 1 ao 10, nós vemos um foco maior na pessoa do Pai. Ele fala que ele, no versículo 1 do capítulo 2, nos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. E aí lá no versículo 4, 5 e 6 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Boa parte do texto, assim como um todo, mostra que Deus nos deu vida por meio de Cristo. A gente tem aqui o Filho sendo o meio pela qual Deus executa o plano da salvação. Como se o Pai planejasse, o Filho executasse.
e houvesse um selo depois do Espírito. Mas, em boa parte do texto, ele está mostrando o que o Pai faz por meio do Filho. E aí, do versículo 11 em diante, ele vai falar, vamos dizer assim, o foco maior de Paulo é na pessoa do Filho. Ele vai dizer, por exemplo, no versículo 13 e 14, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio da inimizade, abolindo na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E aqui ele continua falando, e a gente entende, boa parte do livro de Efésios como todo tenta apontar essa ideia de que Cristo é a nossa paz, Jesus é a nossa paz. E aí ele vai destrinchando aqui, especificando o que é essa ideia de paz, como essa paz é dada. A gente falou que essa paz não é um sentimento, é uma paz que é um estado de estar em paz, ligado muitas vezes à esperança em Cristo, muitas vezes ligado às promessas, à aliança, que antes nós não tínhamos. Se vocês lerem no versículo 12, ele vai dizer assim, quando a gente não era, estava alheio, ou seja, distante das coisas de Deus, isso todo aquele que está distante de Deus encontra-se nesse quadro do versículo 12, ele diz assim, naquele tempo, estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora, versículo 12, né? Agora a gente leu no versículo 19 o contrário disso. Versículo 19 que a gente leu diz assim, assim já nós sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e sois da família de Deus. O aproximar pelo sangue de Cristo, que refere-se ao sacrifício, à cruz que Cristo fez, que fez na cruz do Calvário. Esse sacrifício fez com que nós nos aproximemos da realidade com Deus. Ou seja, agora nós estamos ligados a Ele. E aí, em Cristo, estamos ligados nele, no Cordeiro, no Filho de Deus, Jesus. E essa ligação que nós temos em Cristo faz com que nós possamos agora ter intimidade com Deus, comunhão com Deus. E boa parte do que Paulo vem traçando aqui sobre Jesus, falando sobre essa ligação do crente com Cristo, aponta o quê? A esperança que antes não tínhamos. Ele não diz, vocês estavam separados da comunidade de Israel, entenda novamente que é porque Israel era um local, né, uma nação que estava sendo alvo constantemente da ação divina. E em Israel havia um contato maior com o quê? Com o próprio Deus, com os profetas, os patriarcas, homens que eram homens de Deus, que traziam a mensagem de Deus. Então, separado da comunidade de Israel, refere-se ou entenda-se como separado da mensagem de Deus, separado daquilo que podia trazer salvação aos homens. A mensagem do Messias vinha de lá. O próprio Cristo nasceu naquela região, se manifestou ali. Então, separados da comunidade de Israel, separados da mensagem que continha a verdade de Deus, ou a mensagem de Deus. Então, separados dele, eram separados do conhecimento de Deus. Então, nesse sentido, ele está falando, vocês estavam longe da verdade de Deus, longe daquela mensagem que transitava entre eles, que os profetas, os patriarcas traziam. Vocês estão distantes disso. Mas, e aí ele fala das promessas, né, que também foi dado pelos profetas e tudo mais. Mas agora, a realidade é outra. Agora, em Cristo, vocês foram aproximados. Isso não tira, como eu falei outra vez, não tira o plano futuro que há para a nação de Israel. A ideia de Israel como nação, a eleição funcional, que Deus vai usar Israel no seu propósito futuro, né? Mas agora na igreja, a gente viu também isso, não há mais inimizades, não existe barreira étnica, não existe nada disso. Tudo agora, a igreja ela tem essa característica internacional, digamos assim. O povo de Deus não tem essas limitações, ou, não, aqui essa igreja é só para determinado público, determinada classe, determinada raça, determinado tipo de gente. Não, a igreja é para todos. No sentido de não há barreiras étnicas, não aceita pecado, claro. Questão de pecado a igreja sempre vai ser contra, mas questões étnicas, raciais e coisas do tipo, a igreja não tem mais essas divisões. Não é até estranho que nossa igreja aqui só entra brasileiro, essa igreja só entra africano, essa igreja só entra... Não, é para ter brasileiro e africano junto, é para ter brasileiro e norte-americano junto. A igreja é para ter esse povo que não tem uma distinção no sentido étnico, cultural. A igreja não tem mais essa separação. Ele começa no capítulo 2 falando um pouco dessa inimizade que havia entre gentio e judeu. E ele diz, olha, essas inimizades acabaram. Agora a paz é com Deus e uns com os outros. O homem não é mais para criar essas barreiras e que separações. É uma definição muito clara da igreja.
Ah, não, essa igreja aqui só entra pessoas se tiver determinado tipo de gosto, determinado tipo de hobby. Não, a igreja não é para ter essas barreiras. Então aqui tem gente que gosta de um time X, um time Y, de um esporte X, de um esporte Y, e todos estamos unidos por causa de Cristo. O que nos une é Cristo. O pastor Fernando já pregou isso outras vezes aqui, essa é a realidade. Estamos ligados àquele cabeça que é Jesus, não é o time, não é o esporte, não é qualquer outra coisa, é Cristo que nos une. Se você creu em Cristo, a igreja, você faz parte dela, você é a igreja, nesse sentido, a comunidade dos salvos, né? Esse povo redimido. E ele continua. E aí, então, no versículo 19, né, ele vai falar sobre como essa paz, essa realidade da paz que está ligada à esperança, que é um estado, lembrando sempre disso, porque lembre-se que os apóstolos, os homens de Deus, foram homens que passaram por grandes problemas, eram homens que foram perseguidos, eram homens que passavam um perigo de morte, constantemente. Então, você achar que a paz é a ausência de problemas, ou a ausência de conflitos, então, estamos se equivocando daquilo que o apóstolo muitas vezes viveu, que era um homem que passava por perseguições, foi apedrejado, passou por naufrágios e outros problemas mais. A paz aqui, o apóstolo Paulo tinha paz, apesar dos problemas que ele convivia na vida dele, como ser perseguido, essas coisas. Ele tinha paz, porque a paz é um estado. O apóstolo Paulo tinha tranquilidade, até diante da morte. É o mesmo homem que lá em Filipenses capítulo 1, ele vai dizer, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo tinha uma mentalidade assim, estava preso ali. E era a carta da alegria, né? Ele fala muito sobre louvar, alegrai-vos e tudo mais. Então, é esse estado que é concedido, que é a paz de Cristo, que excede todo entendimento. É por meio dele que nós temos essa paz. E toda essa obra de Cristo, da salvação, do sacrifício de Cristo, nós temos aqui no versículo 19 uma das aplicações disso. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, ou seja, vocês não são mais estranhos, que outra hora vocês não são mais estranhos. Mas agora vocês são co-cidadãos dos santos. Vocês são família de Deus. Irmãos, aqui é um ponto fundamental. As pessoas hoje em dia dizem que todo mundo é filho de Deus, todo mundo pertence à família de Deus. Não. Aqueles que creram em Cristo, estes são da família de Deus. Porque é só na fé em Cristo e é por meio do seu sangue que nós recebemos o espírito de adoção e podemos clamar Abba Pai. Sem Cristo, nós somos criação de Deus. Todo mundo é criação de Deus. Mas filho por adoção, porque Jesus é o filho unigênito, né? Por isso unigênito vem de único, né? Deixando sempre muito claro isso. Então, como é que todo mundo é filho de Deus se Jesus é o filho unigênito de Deus? É porque nós somos adotados por meio de Cristo. Porque quando nós cremos em Jesus, temos a fé em Cristo, nós recebemos a adoção e podemos ser participantes do quê? Da família de Deus. Se você não crê em Jesus, quero dizer que infelizmente você está longe da família de Deus. Mas você tem como participar da família de Deus, crendo em Jesus. Então, a igreja de Efésios precisava entender isso, essa realidade conquistada por causa do sangue de Cristo, essa união com Jesus faz com que nós sejamos família de Deus, filhos de Deus. E assim, co-cidadãos dos santos. Versículo 19 vai continuar dizendo, uma das coisas interessantes também é que no versículo 20, quer dizer, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. É interessante a gente perceber que boa parte dessa ideia de edificados, ele está querendo dizer que assim que você creu em Jesus, depositou sua fé no Messias, se arrependeu dos seus pecados, creu nele, automaticamente você agora já faz parte dessa realidade aqui de ser esse edifício que está sendo construído. Edificado sobre o fundamento, né? É um edifício, é uma edificação sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nós somos edificados, colocados sobre, e aqui ele traz uma ideia da construção realmente antiga, que tinha uma pedra angular, normalmente nas construções antigas, né? Que ficava sobre ela, colocava os fundamentos e ia se edificando o
prédio, né, o restante da construção. Alguns falam até, alguns comentários, que é como se ela fosse colocada num canto, que a partir dela fosse colocado as paredes, né, e dali fosse colocando o resto da estrutura, sabendo para onde as paredes, onde a casa iria ser colocada em cima dessa pedra angular. Então, abaixo do fundamento havia essa pedra angular, onde se edificava o restante da casa. Alguns acreditavam que ela ficava na esquina, né? Justamente porque ficava aqui, aí daqui ia botando para onde iam as paredes, né? Alguns comentários apontam esse tipo de relação lá, né? Da pedra angular. Então, ele está apontando a realidade que esse fundamento, a gente é edificado sobre Cristo, e isso só é possível por causa que nós estamos nele. E esse edifício, ele vai continuar no versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário e dedicação do Senhor. A ideia de crescer ou crescimento, nesse texto ela é muito dinâmica, ela não para. A ideia de ser é uma figura que o apóstolo Paulo está querendo colocar aqui, né? Uma figura para que a gente compreenda mais ou menos a ideia da vida do crente. Esse edifício que é construído, solidificado sobre esse fundamento dos apóstolos e profetas. Entenda esse fundamento como, né, nos textos, o ensinamento desses apóstolos e profetas. Apóstolos e profetas, realmente profetas do Novo Testamento mesmo, provavelmente seja essa a ideia, até porque no capítulo 3 e 4, na verdade mais no 4, ele vai falar sobre os profetas, e lá é uma referência aos profetas do Novo, provavelmente seja uma referência aos profetas do Novo, que pregavam, ensinavam Jesus, e esse fundamento, esse conteúdo, essa base de tudo é Cristo. E nele, ligados a esse cabeça, a igreja cresce, nós como corpo. Não é um edifício em si que ele está querendo falar, edifício de pedra, mas é o crente, nós, a nossa vida, nós pessoas. Somos ligados a Cristo, e ligados a Cristo nós temos essa comunhão de agora ser família de Deus, temos paz com Deus e paz uns com os outros, mas ao mesmo tempo nós também somos esse edifício que está sendo solidificado, firmado, fundamentado em Cristo Jesus. No ensinamento dele, que os apóstolos davam, né? Os apóstolos pregavam, né? Iam anunciando o evangelho, os profetas também faziam isso, pregavam, ensinavam a verdade de Deus. E esse conteúdo, essa base que solidifica ou estrutura tudo ou segura tudo é Cristo. Estamos enraizados nele. É por causa de estarmos em Cristo, irmãos, que nós temos paz com Deus, paz uns com os outros, e ao mesmo tempo nós também somos esse edifício, esse prédio, esse santuário que ele vai dizer aqui. Santuário, você pode entender santuário como um ambiente de adoração. O santuário é isso, você vai no local e você entende que o santuário é esse ambiente que você adora, é um local onde era para ser a presença de Deus, uma representação do ambiente onde a adoração ela é comum a todos. O crente, ele é como corpo de Cristo, entenda sempre isso. Você não é crente sozinho, ou você não é igreja sozinho, nós somos igrejas como corpo, unidade, povo, gente, pessoas juntas, certo? A gente sempre vai ver isso, que nós somos partes, membros uns dos outros. Se tu corta um membro e joga ali, não sou médico, mas eu sei que vai apodrecer, não vai prestar mais. Então a igreja, ela é igreja unida, é esse corpo bem ajustado, esse edifício que... Aqui ele também está fazendo uma referência que ele já falou da paz, da inimizade que não existe mais, mas esse edifício é uma ligação entre Cristo, os salvos ali, e também entre gentil e judeu, que são igreja quando creem em Jesus. Então estão ligados uns com os outros, edificados sobre a mesma base, sobre o mesmo fundamento, que é o ensinamento dos apóstolos profetas, e aquilo que solidifica tudo, que é Cristo, que é o conteúdo, que é aquele que dá vida a tudo. Então, nessa realidade, por causa de Cristo, nós temos essa edificação, somos edificados nessa realidade. Sempre é importante lembrar disso, porque esse templo, nesse ensinamento, né, sobre o mesmo santuário, sobre essa mesma realidade, a gente precisa entender que nós estamos firmados nele. E esse firmamento faz com que eu e você possamos nos aprofundar nesse fundamento que é o ensinamento desses apóstolos e profetas. Não existe igreja, irmãos, como comunidade, se não estivermos alicerçados em Cristo. Se não tiver Jesus como fundamento, a base de tudo, pode ser uma ONG, pode ser alguma outra coisa, sei lá, uma ação social aí, algum grupo de pessoas que se unem, mas não é igreja. Igreja não existe sem Cristo, e Cristo é o fundamento da igreja, é a base, é o fundamento de tudo. É sobre ele que coloca esse fundamento e o edifício cresce.
Sem isso, rui, cai, não existe, irmãos. Precisamos sempre colocar isso em mente, porque é por causa disso que o apóstolo Paulo, no final do versículo 3, do capítulo 3 aqui, que eu li outra vez, eu vou ler de novo, versículo 14 em diante, ele vai dizer assim, olha, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, versículo 14 diante do capítulo 3 de Efésios, diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de que poderdes compreender com todos os santos, com a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus, de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos, conforme o seu poder, e opera em nós, a ele seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A oração do apóstolo é para que eles compreendam, que eles conheçam esse amor que está em Cristo Jesus, o amor de Cristo. Ele tem definido tudo, dito tudo que tinha que falar sobre igreja, para que eles compreendessem. Ele ora para que eles entendam essa profundidade, a largura, eles saibam direitinho, e até usam meios aqui, ou a linguagem parece de construção também, largura, profundidade, altura, está medindo uma parede. Ele está falando de uma forma que eles compreendam de forma detalhada, conheçam bem o amor de Cristo, que se manifesta, que se apresenta a nós por meio dessa comunidade que foi criada por Cristo. A gente viu que a igreja nasce, ele disse que o novo homem, essa nova entidade que nasceu, de ambos fez um, que é gentil, judeu, não há classes ali ou restrições raciais. Essa comunidade nasceu por meio do sangue de Cristo. O sacrifício de Jesus faz com que essa comunidade nasça. É por meio do sangue de Cristo, da sua obra na cruz, é que a igreja vem existir. Ela nasce nessa nova realidade. Essa nova entidade, esse novo homem, esse povo, a igreja nasce com Cristo. Ele que criou, por meio do seu sangue, por meio da sua obra salvífica, essa realidade que ele faz em nós. Somos igreja, povo de Deus. E isso faz com que a gente comece a entender. E isso faz com que o apóstolo diga esses crentes de Éfeso, que estavam passando provavelmente por um esfriamento, uma perda de identidade de igreja, não sabendo mais o que é ser igreja e o que não é, começando a misturar as coisas, provavelmente pelos ensinamentos do capítulo 4, 5 e 6, vou já passar aqui em alguns pontos, que eles provavelmente estavam pecando, errando, querendo imitar o mundo, não sabendo mais distinguir o que é ser igreja e o que é ser mundo, começando a comparar e viver uma vida dúbia entre ser crente e ser ímpio, querer estar na igreja todo domingo, adorando, louvando, mas lá fora, no dia a dia, na semana, nos dias que passam, vivendo como um descrente, falando coisas como descrente, brincando como descrente, vivendo uma vida pecaminosa. E isso não condiz com o Evangelho de Cristo. Isso é perder a essência, é não saber mais o que é ser igreja. É se tornar oposto daquilo que Cristo tem feito, ou que Cristo quer de nós, na verdade. Ele já fez a obra perfeita, mas Cristo quer da igreja santidade, vida com Ele. E para que esses crentes voltassem a essa realidade, eles precisavam entender o que é ser igreja. Entender esse amor, compreender essa realidade profunda que está em Cristo Jesus, ser ligado a Ele, o cabeça. Falei isso outras vezes, falo de novo. O apóstolo Paulo tem uma linguagem muito simples e muito clara sobre os dois tipos de pessoas que existem na humanidade: aqueles que estão ligados ao cabeça Jesus e aqueles que estão ligados ao cabeça Adão. Isso é uma linguagem muito comum na teologia paulina. Lá em Romanos capítulo 5 é o texto que ele vai falar isso muito claro. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Em Adão, velho homem, perdidos. Em Cristo, novo homem, salvos, redimidos. Para isso, os crentes precisam entender toda essa realidade. E aí, versículo 22, ele termina esse texto, como Jesus é a nossa paz, ele fala: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, esse texto vai apontar que essa comunidade, os crentes,
eles são habitados, são a habitação de Deus, por meio do Espírito. Aqui novamente nós vemos a obra da Trindade. Dentro do capítulo 1 eu falo que a Trindade Santa, aqui nesses textos, ela trabalha no sentido de na obra salvífica. No capítulo 1 é muito claro. No versículo capítulo 2 também eu já deixei que a primeira parte ele falando um foco maior no Deus Pai, depois fala da segunda pessoa da Trindade, Jesus, o Filho, e aqui no finalzinho ele fala novamente do Espírito, mostrando que por meio dele, por causa dele, né, nós somos habitados por Deus. E assim, a geração dessa habitação, que aí o santuário também, entenda-se, principalmente na antiga aliança, que o templo, né, era o local da presença de Deus. A igreja hoje, cada crente como comunidade do Senhor, habitada pelo próprio Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, habitada assim por Deus, né, que também o Espírito Santo é Deus. Então, essa habitação, Deus habita em nós por meio do Espírito. Então, essa habitação, ela faz com que a gente gere temor e referência. Ao mesmo tempo que nós vivemos uma vida nessa continuidade presente, sabendo que nós somos a habitação de Deus. Somos membros desse corpo e assim somos pessoas que diariamente caminhamos na presença de Deus. Lembre sempre disso. Lutero tinha uma frase do Corandel, né, que é diante de Deus ou diante da face de Deus, né? Muitas vezes a expressão está sempre diante de Deus era muito presente nos escritos de Lutero. Até para contrapor uma ideia muito presente na teologia católica, que era a ideia do sagrado e do profano, né? Então, a vida eclesiástica na igreja era sagrado, a vida normalmente fora dos monastérios ou fora do ambiente lá era mais considerada uma vida secularizada, tem um profano e tem um secular, né? Então havia tinha um profano e também tinha um secular, mas existia o sagrado. Então essa distinção, essa coisa dúbia, né, que era muito forte, ela fazia com que muitos acabavam tendo uma vida dentro das paredes da igreja, um tipo de comportamento, e fora outro. Aí Lutero não gostava dessa ideia, claro, né, corretamente. E o que ele faz? Não. Pelos textos, a gente não tem essa realidade. O que, para o crente, tudo é sagrado, no sentido de que nós estamos sempre na presença de Deus, sempre na face de Deus. Não existe um momento onde eu saia daqui e vá me esconder no meu quarto e Deus não me veja. Se eu mexo em algo no meu celular, ou vejo algo na internet, ou vejo coisas, ou penso coisas que não agradam a Deus, não existe um canto nesse mundo, ou em você mesmo, em qualquer local, que você se esconda do Senhor. Nós somos habitados, Deus é onipresente, onisciente, sabe todas as coisas, né, e tudo, mas a gente é a habitação dele, a gente é santuário nesse sentido. Então, a gente não vive uma vida dúbia porque não existe isso para o crente. É pecado viver uma vida lá fora que não esteja de acordo com a palavra de Deus, como é pecado não viver uma vida de acordo com a palavra de Deus aqui dentro. Então, somos a habitação dele. As palavras que nós temos que focar nesses pontos da pregação, nesse último texto, é que nós temos uma comunhão com Deus, nós somos santuário dele e somos a habitação dele. E essa habitação faz com que eu e você possamos criar temor, reverência, viver uma vida diferente. Isso traz um aspecto dinâmico na presença de Deus na nossa vida. Aí temos várias advertências que é gerada justamente no capítulo 4, por exemplo, no versículo 20, 18, 19, na verdade, e 20, por exemplo, vou ler esses três textos do capítulo 4 de Efésios, ele diz assim, olha, versículo 17, perdão, 18. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade do próprio pensamento, obscurecidos do entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, sendo tornados insensíveis, se entregaram à disposição para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão e procedimento da verdade. Não andem mais assim, não caminhem mais assim.
Vocês são agora família de Deus. Vocês agora são templo, santuário do Senhor, firmados na pedra angular que é Jesus. Vocês agora são a habitação de Deus por meio do Espírito, ou pelo Espírito. Então, não andem mais assim. Não vivam mais com esses procedimentos. As aplicações do texto são essas. Precisamos ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus só se dá por meio de Cristo, vivendo em santidade. Se você não crê em Jesus, você não tem a paz verdadeira. O mundo não pode te dar a paz que Cristo dá. A paz de Cristo é uma paz única. Se você não está em Cristo, a sua realidade é o contrário. É a do versículo 12 de Efésios 2. Você está sem esperança, sem Deus no mundo, longe da aliança, sem Cristo. Inimigo de Deus. Essa é a sua realidade. Porque a gente já leu várias vezes, não vou ler a quinta vez, já a 10ª vez o texto de Efésios, de 2 Coríntios, capítulo 5, que fala que nós fomos reconciliados e por causa de Cristo, Ele nos reconciliou com o Pai. Ou seja, havia uma inimizade. Então, por causa de Cristo, eu e você fomos reconciliados com Deus. A inimizade que o nosso pecado cria com Deus. E todo homem nasce pecador. Desde Adão, todos pecamos. O pecado está em nós desde a queda. O homem caiu, todos pecaram junto com Adão. Ele era o nosso representante. Nascemos pecadores. E sem essa realidade de Cristo, perdidos, condenados, distantes. Era inimizade. Inimigos de Deus. Eu falei até aqui na outra vez. Que loucura. A gente tem medo de pregar... Correto, né? A gente tem medo de brigar com, sei lá, um membro de facção. Ou brigar com um presidente, um governante poderoso. Homens que têm poder, autoridade. A gente tem medo. Né? Você fica assustado. É óbvio. Mas os homens brigam com a maior autoridade e quem tem o maior poder de todo o universo na existência, que é o Deus de toda a terra, que pode todas as coisas, que criou o céu, terra e mar, que manda em cada ser humano nesse universo. O nosso Deus, o verdadeiro da Bíblia, o homem que está em pecado, está em inimizade com esse Deus. Loucura. Arrependa-se e crê em Jesus, para que você possa ser reconciliado, porque só Cristo pode nos reconciliar. Ele é a única ponte que pode nos ligar até Deus. E essa comunhão só é possível por causa de Cristo. Eu sou só família de Deus por causa de Cristo. Essa é uma primeira aplicação. A segunda é que nós possamos perceber que temos que ser firmes nos ensinamentos dos apóstolos e profetas. Precisamos ter essa realidade forte na nossa mente. Estarmos ligados a Ele, firmes nessa aliança e crescer nesse fundamento que é Cristo, por meio da nossa vida de santidade. Vocês têm orado ao Senhor? Vocês têm lido a Bíblia todos os dias? Têm tido vida de comunhão, devocional ao Senhor? Você tem feito isso? Você tem se afundado, penetrado mais no fundamento a qual nós estamos bem solidificados? Que estamos crescendo, esse edifício ainda não terminou pelo texto. O fundamento está posto, a pedra angular está posta, o fundamento está posto, mas o edifício está crescendo, é dinâmico. Nossa vida com Deus, tanto os que vão sendo incorporados, sim, os salvos que vão entrando nesse corpo, nesse edifício, mas ao mesmo tempo também eu acho que é uma aplicação muito importante para a nossa vida de intimidade, de comunhão com o Senhor, de crescimento espiritual meu e seu, de vida com Deus, aqueles que querem ser crentes em Jesus. Algumas pessoas dizem assim, eu quero me afastar da igreja, eu quero sair da igreja. Aí você tem que primeiro perguntar, a gente tem que conversar, como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de comunhão com Deus? Como é que você está ali na Bíblia? Quando você medita na palavra de Deus? Como é que você quer ficar forte, edificado, firme? Se você só quer estar escutando a palavra ou tendo contato com a palavra no domingo, de manhã e noite, ou às vezes só num turno, né? Só na manhã ou só na noite. É difícil. Como é que você vai crescer, amadurecer na fé, ser cheios de Deus, como Paulo diz lá no final do capítulo 3, que ali é como se estivesse repleto, completo por Deus, né? Sua vida está impregnada, né? Cheia de Deus. É difícil. Então você precisa estar nesse amadurecimento, nessa força, nessa busca diária. E não existe, eu falei isso até na quarta, aposentadoria por crente, certo? A gente não se aposenta. Então você sempre tem que estar crescendo na verdade de Deus. Sempre tem que estar buscando. Enquanto Deus te der força, capacidade, fôlego de vida, a gente tem que dedicar isso ao Senhor. Nossa vida é esse santuário, esse templo. A gente vai lembrar de Romanos 12, nós somos um sacrifício ao Senhor. A nossa vida é dele. A nossa vida como um todo. Não existe um momento que eu diga assim, rapaz,
bom, né, de ser crente. Acho que eu vou só pro culto agora, não vou mais ler Bíblia, não vou mais orar. Não, irmãos, tem que continuar. Até Jesus voltar e a igreja ser arrebatada, ou até a nossa morte, a nossa vida ela é em constante crescimento. A maturidade, a vida com Deus, ela não acaba. Quando a gente morre, a profunda é mais plena, mais completa. E aqui, a gente vai lutando com os nossos pecados e tentando ter mais comunhão com Deus. Então, cuidado, para que vocês não cheguem numa letargia, num sono espiritual, num esfriamento. Eu fiz demais para o Senhor, pregava muito. Ó. Vê os apóstolos. Como é que esses homens não entregaram a sua vida? Foi até a morte. O apóstolo falou, não, já plantei muita igreja, estou correndo perigo de vida, vou me aposentar, né? Tá bom. Ele foi até o fim. Até um dia que a gente tem pela história da igreja, martirizado. Porque Cristo é a vida dele. Filipenses 1, lembra Filipenses 1? Está querendo esfriar? É sempre assim. Filipenses 1. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pronto. Filipenses 1. A minha vida é Cristo. E o morrer é lucro, porque eu estarei mais próximo ainda do meu Senhor. Então, lembre-se disso. Busquem o Senhor. Fiquem firmes. Estejam se aprofundando nesse fundamento. E por último, a habitação de Deus no Espírito deve gerar em nós temor. Temor, porque eu sou a habitação de Deus. Então, quando eu peco, eu preciso lembrar que o Espírito Santo habita em mim e que eu sou esse povo que foi eleito, escolhido por Deus, selado com esse Espírito. E assim, a habitação de Deus. E assim, por causa disso, eu tenho acesso a Deus. Eu tenho comunhão com Deus. Eu tenho essa presença em mim que é inimaginável. Algo conquistado por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. São aspectos da nova aliança, já pregado em Isaías, já pregado em Jeremias e em outros textos. E esse aspecto não está totalmente completo, mas já começamos a ver os cumprimentos em parte dessa aliança, dessa nova aliança sendo cumprida na igreja, e uma dessas formas mais claras e fantásticas é a habitação do Espírito Santo na vida do crente. Então, isso gera em mim um temor, uma reverência. É quando eu chego lá no capítulo 4, 5, eu entendo que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês são um povo de Deus, habitação do Espírito Santo. Não andem como os que andam no mundo. Não vivam dessa forma. Não sejam dúbios, não sejam crentes, pessoal de Raimundo, né? Um pé na igreja e um pé no mundo. Não, isso não é a realidade da igreja. Não existe esse tipo de crente. Esse crente está errado, ele está em pecado se for um crente mesmo. Olha lá se for um crente. Essa não é a realidade do crente. O crente, ele pode esfriar, fraquejar, mas ele é a habitação de Deus, e com a palavra, a exortação, com a consciência desse crente, ele vai buscar crescer, fortalecer, e assim poder restabelecer sua fé, firmar-se nesse edifício, crescer ainda mais e buscar ao Senhor diariamente. Somos a habitação dele, irmãos. E você que não creu em Jesus, você ainda não é. E eu falo para você, se arrependa e crê em Jesus, para que você saia desse estado terrível, que é de estar em inimizade com Deus, ter Deus como inimigo, e venha para Jesus, para que você possa ser reconciliado com Ele, e assim, poder também ser família de Deus, que é uma das coisas mais belas e tremendas, pecadores como nós, todos nós, podermos sermos reconciliados, e poder fazer parte da família de Deus. Amém? Possamos ser igreja, irmãos. Oremos. Senhor, muito obrigado pela verdade da Tua palavra. Muito obrigado por essa bênção, Senhor, que é ser igreja. Quão maravilhoso é. É uma das dádivas, Pai, essa igreja, ser esse corpo ligado a Ti, que é o cabeça Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que nós, cada um de nós, possamos entender como o apóstolo tem falado aqui, entender essa realidade bíblica e nos firmar nesse ensinamento profundo que é ser a Tua igreja. E assim possamos andar em santidade, viver uma vida que Te agrade conforme as instruções do Senhor. Nos ajuda, Senhor, diariamente a viver uma vida que Te glorifica. Nos perdoa pelos nossos pecados, nossas falhas, e nos ajuda a ter uma vida que realmente mostre uma identidade, que a gente venha ficar longe do esfriamento espiritual, possamos entender, Senhor, que o Senhor é aquilo que há de mais importante em nossas vidas. O Senhor é tudo que temos, Pai, e que isso possa ser muito claro na vida de cada um.
O Senhor é mais importante do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Até coisas boas, como família, filhos, esposa, outras coisas mais, são bênçãos, são coisas bíblicas, que são corretas à luz da palavra. Mas tudo isso fica em segundo plano, se comparado a Ti. Porque o Senhor é o que há de mais precioso, Pai. E que nós, como igreja, possamos dar valor a isso. Nunca perder de vista o foco, o alvo, que é o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser a Tua igreja, ser esse povo redimido, esse povo santo, essa comunidade dos salvos. Nos ajuda, Senhor, a caminhar de acordo com a Tua palavra, porque o Senhor é a nossa paz. Muito obrigado por ser a nossa paz. E aqueles que não Te conhecem, Senhor, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, que ao ouvir essa mensagem possam entender que estão em uma situação terrível e precisam se aproximar de Ti. E isso só é possível por meio de Cristo Jesus. Abençoa, converte corações e vidas, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, até a noite, se Deus quiser.